A gente imagina que nascer numa família real, especialmente na primeira linha de sucessão, deve trazer algumas responsabilidades que pesam, né, muito e desde muito cedo também. O príncipe William e o príncipe Harry foram apresentados aos serviços reais pela própria princesa Diana, na esperança de que eles se acostumassem, né, com a presença da imprensa. Ela pensava que quanto mais contato eles tivessem, em doses homeopáticas, obviamente, mais preparados eles estariam para poder lidar com o lado obscuro dos tabloides britânicos, principalmente. Lembrando que esse período ele aconteceu antes do fim, né, do casamento dela com o então príncipe Charles, né, na época príncipe Charles e hoje o atual rei. É claro também que atrelado a tudo isso, muita coisa aconteceu e a vida da adolescência até a fase adulta acabou se tornando um grande problema, né, na vida dos dois. Vamos falar um pouco mais sobre os traumas que eles foram carregando ao longo desse tempo e como eles chegaram também aonde eles estão afetivamente falando. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Me siga também lá no Instagram, @Gregório Martins, custa nada e é de graça. Crescer dentro de uma família real tem lá as suas vantagens, né? Você imagina nascer num lar onde não se sabe o significado de perrengue financeiro, de problemas de crediário, né? E pequenos contratempos também cotidianos, né? Como lavar a própria louça e coisas do tipo. Porém, existe também um lado um pouco mais invasivo, né? Que é justamente o que ainda mantém a monarquia relevante nos países onde ainda existe uma monarquia, né? Há muitos e muitos anos, durante o Império Romano, existiu a política do pão e circo. O imperador, ele controlava a população, desviando a atenção ali dos cidadãos, né, dos assuntos políticos em troca de um evento gratuito, né, como as rinhas de gladiadores e distribuição de pães também. Em resumo, uma população alimentada e entretida facilmente, né, entenderia, entre muitas aspas, até as mais absurdas decisões do seu imperador. Afinal de contas, pelo menos o cara distribui pães e pensa nos pobres, né? Pelo menos uma boa alma. Assim funciona também uma família real nos dias atuais, especialmente nos países onde a monarquia é uma monarquia parlamentarista, né? Em troca de manter os palácios funcionando, o salário astronômico de um rei também, né? Suas vidas elas são servidas nas páginas dos tabloides e sites também de fofoca como um mero entretenimento. Com William e Harry não foi diferente, né? Nascidos de um casamento tumultuadíssimo entre o atual rei Charles III e a princesa Diana, os dois eles foram apresentados a uma vida, né, de exposição desde muito cedo. Inclusive o primeiro walkabout, que é uma pequena caminhada, né, feita ali por algum membro real para poder cumprimentar a população quando eles andam e tem aquelas grades, né, dos dois lados. Aconteceu ao lado da mãe deles, né? Como eu comentei, a princesa Diana, ela, nessa fase da vida aí, ela ainda estava casada com o então príncipe Charles, já tinha enfrentado também alguns problemas com a imprensa e acreditava que caso os dois meninos soubessem lidar com a imprensa, né, ao seu favor, eles saberiam lidar também com os momentos de ira, né, dos tabloides, que são os mais pesados. É óbvio que nem sempre isso daí funcionava, durante as férias principalmente, ninguém conseguia ter uma vida muito normal, né, relaxando ali numa praia no Caribe, né, sem que 300 fotógrafos viessem atrás, ócios bem pesados, inclusive de uma vida pública mantida pelo pão e circo. Em uma dessas férias aí, eles tiveram, inclusive, que colocar, né, os filhos do príncipe Charles e do príncipe Andrew numa sessão de fotos, meio forçada, né, como troca para que os paparazzi fossem embora. A própria Diana também, ela usava, né, já usou várias vezes as crianças para mostrar o quanto ela e os meninos estavam felizes sem a presença do pai. Ela inclusive chamava lá os paparazzi porque ela queria ter provas midiáticas. Antes de entrar para a universidade, o William tirou um ano sabático também trabalhando no Chile. Ele participou de um projeto que construía casas e levava também alimentos, né, para a população carente. Entre fazer comida e lavar um banheiro, algumas pessoas próximas à família disseram que esse intercâmbio aí foi fundamental para que ele tivesse uma outra visão de mundo, né? Inclusive, é o que ele tenta passar também para os filhos dele. Há um tempo atrás, até saiu uma reportagem, acho que eu comentei lá no Tretas, né? Falando sobre o príncipe George se iniciar em trabalhos reais, exatamente para poder entender que ele vive numa bolha e que a realidade do resto do mundo é muito diferente dessa bolha aí. Foi nessa época também que o Harry começou a ter alguns problemas de jovens inconsequentes, né? O que acontecia? Sem o William por perto, o Harry ele começou a achar
que ele merecia ter uma vida normal, né? O William também tinha um pouco disso e queria frequentar bares, boates, esse tipo de coisa que qualquer outro jovem, né, na idade dele estava ali normalmente, né, querendo experimentar. E foi aí que o caos começou a se instaurar, porque enquanto um estava lá do outro lado, desenvolvendo, né, projetos humanitários, o Harry aparecia nas capas de tabloide loucaço. Chegou até a agredir um paparazzi nessa época aí, né? Olha, virou-se uma bola de neve. Futuramente até, né, ele faria aquela famosa foto lá em Las Vegas, quase mostrando as joias da coroa, se é que a senhora me entende. Quando o William voltou do ano sabático, ele foi para a Universidade de St. Andrews, que fica lá na Escócia. Foi aí, inclusive, que ele conheceu também a Kate Middleton. Ela sabia que o príncipe estudaria lá e se matriculou nas mesmas matérias. Os dois começaram, inclusive, como amigos, né? Mas no desfile de moda mudou tudo. Numa dessas ações aí de universidade, a Kate participou de um desfile beneficente, né? Que essas universidades normalmente fazem, né, promovidos até pelos próprios alunos. E quem estava ali na primeira fileira? Ele mesmo, o príncipe William. Segundo a estilista, a Kate até topou participar desse desfile aí, já de caso pensado, né? Se não é a maior empreendedora de marido que o Reino Unido já viu, eu não sei qual seria a outra. Errada também não estava. O príncipe William, ele conseguiu um acordo com a imprensa britânica nos anos de faculdade, né, de que, aliás, nos anos de universidade, né, eles seriam off-limits. Ele concordaria em gravar os primeiros dias de aula, contanto que não houvesse paparazzi ali nos arredores durante os outros dias. E realmente os jornais seguiram a risca, com exceção de alguns fotógrafos curiosos que trabalhavam de forma independente, e atormentaram bastante também, mas ainda assim num grau muito mais brando, a vida do William. Ele e a Kate tiveram também um início de relacionamento muito tranquilo, até porque a rainha tinha dado para o William uma casa que fica ali nos arredores do castelo de Balmoral, né, para que ele tivesse um pouco mais de privacidade. Esse castelo aí também fica na Escócia. Agora pense num relacionamento gigantesco, porque eles se conheceram em 2001. Né, chegaram a terminar por volta de 2006, 2007, e aí depois acabaram voltando para se casar. Essa é até uma boa fase, bem interessante, né, porque a Kate ela foi muito mais esculachada do que a Meghan. A Meghan ainda tinha o fato de que era uma celebridade, né, lá nos Estados Unidos. Agora a Kate não. A Kate ela vinha de uma família rica, mas que para a monarquia era considerada uma família de classe média, né? Eles até chamavam a família de middle class, numa intenção de dizer que era alguém meio pobretão, né? Pobretão demais para os padrões de uma família real, ou também uma pessoa sem muita instrução, sem muitos modos, né? Antes da Kate foram sugeridas até outras mulheres pela própria família que vinham de sobrenomes mais nobres, mais tradicionais, né? Enfim. Por sorte, na época aí desse namoro dos dois, o príncipe Edward, que é o filho mais novo da rainha Betinha, né, finada, tinha se casado com uma mulher também sem títulos, que eles até chamavam, na época, né, a Sophie de career girl, né, em português seria mulher de carreira, que é uma mulher que trabalha, que tem uma visão de futuro, né, que vem de uma família de empresários, como foi até o caso da família da Kate também. Agora ficou estranho em português, né, mulher de carreira. Enfim, lá para 2006, 2007, quando o William e a Kate terminaram, ela foi massacrada de novo pelos paparazzi. Tem até uma imagem dela andando sozinha na rua, que é assim, desesperadora, porque a mulher parece que vai ser devorada pela imprensa. Nessa época aí também surgiu o apelido de Potty Katie, né? Isso porque ela não ficou em casa chorando as pitangas do príncipe William. Ela foi lá, foi se divertir, foi viver a vida dela com as amigas dela, né, da universidade, e foi o próprio príncipe William quem decidiu reatar o relacionamento, pediu 1000 desculpas e voltou tudo ao que era antes. Muitos jornalistas até falam que o fato da Kate ter uma relação muito próxima com a família dela preenchia um buraco que o William não teve, né? Porque a mãe dele já tinha falecido, o pai sempre foi muito distante, a família em si também sempre foi muito distante, né? Ele chegou a passar algumas datas especiais com a família Middleton, né, a família da Kate, e supostamente foi o laço que acabou unindo os dois. A família da Kate é realmente muito discreta, a gente não vê assim polêmicas, né, envolvendo ninguém, e nem mesmo a empresa da mãe quis ganhar em cima do título da filha, coisa que ela poderia ter feito facilmente. Já o Harry, que não tinha aspirações de entrar para uma universidade, ele entrou para o exército. Isso é bem comum dos membros da família real, principalmente os homens. Todos os filhos de Betinha acabaram servindo nas Forças Armadas, mesmo a contragosto, né? O príncipe Edward, ele chegou a abandonar um cargo que ele tinha na Marinha, né? Porque ele odiava tudo aquilo. O príncipe Charles, o rei Charles, né?
reclamava também o tempo todo nas cartas que ele mandava para Camilla Parker, e o único que aparentemente gostava mesmo era o Príncipe Andrew, que foi um excelente, né, piloto de helicóptero. O William também serviu nas Forças Armadas depois que ele saiu da universidade, lá no batalhão de resgate, porém não era uma coisa que ele gostava muito de fazer, não. Eles até diziam que o Harry era suitable, né, tinha sido feito para as Forças Armadas, e que o William estava meio que cumprindo ali as horas, né, para poder colocar no currículo de rei. E foi só depois de servir também no batalhão de resgate que ele resolveu se casar, né, quase 10 anos depois de se conhecerem. Finalmente se casaram. Não foi uma surpresa para ninguém também, até porque o próprio Príncipe William, ele dizia para quem quisesse ouvir que ele só se casaria depois dos 28, e foi mais ou menos aí nessa fase da vida que os dois acabaram se casando. O William, ele teve um processo de amadurecimento também muito mais rápido do que o Príncipe Harry, né? Lembra que eu comentei que os dois queriam ser pessoas normais e não sei o quê? Pois é. O Príncipe William, ele entendeu que isso não aconteceria na vida dele, ele jamais vai poder se auto-intitular como uma pessoa normal, né? Ele é o futuro rei de algum lugar, né? Imagina, jamais vai ser. Já o Harry até hoje passa por esses problemas, né? Com essa obsessão que ele tem de não ter paparazzi por perto, de levar uma vida privada, né? Coisa que, como eu já comentei, deveria ser resolvida na terapia, mas ao que parece é resolvido num documentário para Netflix e num livro também que tá para ser lançado, né? A Kate, ela desde o primeiro dia, como membro sênior da instituição Família Real, ela se tornou uma imagem muito polida também da nova monarquia, né? Sempre soube cumprir muito bem o papel dela, evita dar declarações pessoais ao máximo, não resolve os problemas dela na imprensa e tem mostrado também o quanto ela realmente reconhece, né, a importância que aquele lugar tem na vida de muitas pessoas. Como eu sempre digo, lá nos vídeos do Tretas Show, principalmente, para mim, pessoalmente, uma monarquia não faz muita diferença, né? Primeiro porque eu não vivo num país onde existe uma monarquia, e segundo porque desde que eu me entendo por gente, né, desde que eu nasci, eu só conheço a república como um regime de governo. Então, assim, para mim, é o que faz sentido, né? Mesmo muitas vezes gerando dúvidas, é um sistema mais justo do que um sistema de sucessão, mesmo gerando dúvidas. Porém, eu não acho que seja problema, né? É algo que é cultural, que funciona há muitos anos, né? Em muitos lugares do mundo, então, enfim, né? Tem que respeitar. Lá no The Tretas Show, vou falar nisso, né? Tem até uma resenha que eu fiz sobre o livro Battle of Brothers, que fala muito do período de adolescência dos dois, né? O livro da Tina Brown, que é Os Arquivos do Palácio, ele foi lançado agora em português, né? Também conta algumas passagens aí importantes da vida desses três personagens, incluindo também nossa ilustríssima princesa Pinóquio, também conhecida como Meghan Markle. Ontem eu estava até passando por uma livraria e vi esse livro aí. Se você curtiu esse conteúdo, deixa também o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.